No último final de semana, Bento XVI rezou diante do Santo Sudário de Turim, considerado por muitos o lençol que envolveu o corpo de Jesus. Hoje, nas Crônicas Vaticanas, falaremos da visita do Papa e daquele que pode ser a imagem de um homem crucificado impressa no sudário. And I'm Cindy Wooden, CNS Rome correspondent. O sudário de Turim está novamente exposto depois de 10 anos de espera e nessas 6 semanas cerca de 2 milhões de pessoas poderão vê-lo. Está custodiado na Catedral de Turim, em um painel de vidro antibala diante do qual o Papa se ajoelhou, permanecendo em contemplação e silenciosa oração. O que viu? A imagem desbotada de um homem com barba que traz sobre si os sinais da crucificação. O Papa definiu um ícone escrito com sangue, que corresponde à narração evangélica da paixão de Cristo. Appears to have been crucified. The Pope called it an icon written with blood and said it corresponded with the gospel account of the Passion of Christ. Para alguns, foi significativo que o Papa tenha usado o termo ícone e não relíquia para descrever o sudário. De fato, se tivesse falado de relíquia, teria dado um selo de autenticidade que a Igreja, pelo contrário, ainda não reconheceu, deixando as pessoas a liberdade de acreditar ou não. Além disso, Bento XVI deu a impressão de que represente para ele algo de autêntico, ou pelo menos de um mistério autêntico. Um fato que poderia surpreender, já que, como o cardeal Ratzinger, quando era a máxima autoridade vaticana sobre questões doutrinais, era muito cauto em julgar as manifestações sobrenaturais. Sempre em Turim, fez um comentário interessante dizendo que, com a idade, se tornou mais sensível à imagem do sudário. O sudário de Turim é provavelmente, em absoluto, o tecido sobre o qual mais se discutiu e debateu. No decorrer dos anos, foi fotografado de todos os ângulos, analisado quimicamente e eletronicamente. E até então, ninguém foi capaz de explicar de que modo a imagem tenha sido impressa sobre esse tecido de linho. Em 1988, uma equipe de cientistas analisou o sudário no carbono 14 e o datou da época medieval. Um dado que parece confirmar a teoria segundo a qual o sudário é falso. Mas alguns especialistas criticaram a metodologia do teste, afirmando que foram utilizadas pequenas amostras de tecido nas áreas que foram emendadas no período medieval. Now, in recent years, most of that repair material has been removed. Em anos recentes, a maior parte dos obstáculos foi removida e, desde então, essa é a primeira exposição do sudário. Esse fato suscitou novos debates entre os especialistas e é importante destacar que muitos deles, seja pró ou contra, se pronunciam espontaneamente. No decorrer dos anos, examinaram e discutiram os detalhes, como o tecido de linho ou os grãos de pólen que ficaram no lençol. Agora, se concentram em algumas imagens que permitem reconhecer os vestígios de moedas palestinas que remontam ao século I, colocadas sob os olhos do homem do sudário. Century Palestinian coins placed on the eyes of the shroud's figure. O último debate envolveu um arquivista vaticano que afirmou ter decifrado alguns escritos no sudário considerados por ela como vestígios do certificado de morte de um Jesus Nazareno. As suas declarações logo provocaram uma grande discussão. Alguns especialistas que levaram anos estudando o sudário julgaram esses resultados como fantasias para romances como os de Dan Brown. Bento XVI se manteve sabiamente distante desses debates e, se de um lado se declarou um privilegiado por venerar o sudário, que não será exposto ao público por mais 15 anos, de outro se deteve diante da imagem por apenas 3 ou 4 minutos. Pelo contrário, no encontro sucessivo, dedicou muito mais tempo aos doentes, saudando-os um por um. Penso que esse aspecto seja eloquente sobre quais são suas prioridades. And I'm Cindy Wooden, Catholic News Service.